Acredito que em 2026 e 2027 o dólar americano deve cair ainda mais, assim como penso para 2025. Ele caiu de 9 para 10, mas a dor continua. Agora, os Estados Unidos tentam equilibrar várias coisas e buscam vencer a corrida da inteligência artificial. Em segundo lugar, eles estão tentando desesperadamente reconstruir suas cadeias de suprimentos do zero, e a única maneira de fazer isso é reduzir as taxas na ponta curta da curva. Se você transferir toda a sua dívida para títulos de um mês, 3 meses ou um ano, é quase como injetar dinheiro no sistema. Não esqueçamos que, com o início da guerra comercial de Trump, uma tarifa de 10 a 20 sobre o comércio mundial com os Estados Unidos da América está caindo. Isso é bastante preocupante para o dólar americano daqui para frente, especialmente para os próximos 1 a 2 anos. Definitivamente, durante o governo de Trump, não acho que nada realmente vá mudar na trajetória do dólar. Nas últimas semanas, algo curioso tem ocorrido entre formuladores de políticas e a elite financeira, fora do YouTube e Twitter. Em entrevista ao South China Morning Post, o ex-chanceler de Singapura, George Yu, fez um alerta. O dólar pode enfraquecer devido à dívida crescente, levando os Estados Unidos da América a monetizar suas obrigações. Ele destacou que bancos centrais globais já se preparam comprando ouro, diversificando reservas e reduzindo a exposição ao domínio financeiro dos Estados Unidos da América. Para explicar tudo isso, convidei o especialista financeiro Sean Fu para nos ajudar a analisar tudo o que você precisa saber sobre a queda do dólar americano e como isso vai afetar os mercados de ações, mercados de títulos e o sistema financeiro internacional no futuro. No episódio de hoje, discutiremos a indústria de inteligência artificial aquecida, a venda de chips da Nvidia dos Estados Unidos da América para a China e a decisão da União Europeia de congelar e usar reservas estrangeiras da Rússia. E, mais importante, o que a queda do dólar americano significa para você daqui em diante. Se quer saber o futuro do seu dinheiro, este episódio é para você. Vamos começar. Todos estamos muito animados em receber de volta ao estúdio Sr. Sean Fu. Ele é um especialista em tudo relacionado a finanças, especializado em ouro, um grande especialista no mercado de títulos e no dólar americano. E Sean, quero lhe dar as boas-vindas de volta ao estúdio. Ótimo estar aqui. Cyrus Jansen, faz tempo. Faz muito tempo mesmo. Sabe, Sean, eu adoro trazer você para o programa porque acho que você traz muito conhecimento para os mercados financeiros. Quero dizer, você realmente ajuda muitos dos nossos espectadores aqui que são investidores ativos e, sabe, Sean, uma das grandes histórias de 2025 no mercado dos Estados Unidos da América tem sido a indústria de inteligência artificial. Vemos ações como a Nvidia com ótimo desempenho, mas há muita expectativa e inteligência artificial no mercado de ações. Mas você tem alertado sobre possíveis problemas no mercado de títulos. Gostaria que você expandisse um pouco sobre isso e nos desse uma visão geral do que você pensa. Claro, agora, se olharmos para a corrida da inteligência artificial, é um dos poucos pilares de vantagem que os Estados Unidos ainda mantêm na guerra econômica com a China, e meio que restaurando ou mantendo a hegemonia no mundo inteiro. Agora, o problema com o risco da inteligência artificial é que os Estados Unidos estão canalizando déficit e dívida demais para todo o sistema. Agora, se olharmos para o que acabou de acontecer na última semana, existe uma empresa chamada Oráculo. Acho que eles comprometeram mais de 300 bilhões quando se trata de construir todos esses centros de dados. Agora, o que aconteceu no início foi que os investidores, eles estavam todos muito empolgados com isso, e isso fez o preço das ações subir para cerca de mais 350 bilhões. Agora, isso é realmente insano, mas atualmente um pouco de sanidade está voltando ao mercado. Todos percebem que você compromete muito dinheiro e seu fluxo de caixa não é realista. De onde vai vir a receita agora? Por isso, o preço das ações caiu 50 desde o topo, mesmo antes de eles se comprometerem com a OpenAI de começarem a construir todos esses data centers agora. Isso está diretamente ligado ao mercado de títulos dos Estados Unidos da América, que está colapsando na captação de dívidas, para financiar data centers e inflar a bolha da inteligência artificial, evitando que imploda. Vamos entender que, no fim das contas, tudo se resume à oferta e demanda. Agora, há muitas entidades dentro dos próprios Estados Unidos que estão constantemente pegando dinheiro emprestado para gastar. Nem precisamos olhar para as empresas de inteligência artificial só dentro do próprio governo dos Estados Unidos da América, o Tesouro dos Estados Unidos da América, eu diria. No trimestre até setembro, eles tomaram mais de 1 trilhão emprestado em 3 meses. Atualmente, isso pressiona muito o mercado de títulos e todos lembramos do Federal Reserve. Eles cortaram as taxas há 1 ou 2 semanas, reduzindo 25 pontos. Todos esperavam queda nos rendimentos dos títulos em todos os setores. Agora, obviamente, os rendimentos de curto prazo vão cair, mas todo mundo meio que esperava que os rendimentos de longo prazo também caíssem. Agora, isso não ocorre apenas porque os Estados Unidos estão pegando dinheiro demais agora.
Estamos chegando a um ponto em que muitas indústrias tradicionais, pesadas e setores de serviços internos estão sendo esvaziados para apoiar toda a corrida da inteligência artificial, para apoiar a guerra dos semicondutores contra a China, para tentar levar a inteligência artificial dos Estados Unidos da América para o próximo nível. Então, o que eu digo é que os Estados Unidos da América estão fazendo o máximo para apostar todas as suas fichas no preto e esperando, sabe, que a roleta pare justamente ali, porque se não parar, vai haver muitas consequências desagradáveis. Além da quebra do mercado de títulos, poderíamos ver uma grande onda deflacionária atingir os Estados Unidos, principalmente quando perceberem que esses gastos não trazem resultados reais. Sim, Sean, você sabe. É interessante que ouvimos esse termo nos Estados Unidos da América, economia circular, mas o que realmente significa? Sabe, muito do que você disse, certo, é que existem essas grandes empresas que estão comprometendo, sabe, centenas de bilhões de dólares. Mas, essencialmente, sabe, a OpenAI está trabalhando com a Oracle, que está trabalhando com a Nvidia, que está trabalhando com a Microsoft, que está trabalhando com a Meta. E, basicamente, eles estamos meio que só passando isso de um para o outro. E há muito otimismo em relação à inteligência artificial, quero dizer, acho que a inteligência artificial certamente vai ser o futuro. Vai ser uma peça importante, mas já vemos alguns sinais de alerta. Sam Altman já afirmou ao governo dos Estados Unidos da América que sem financiamento talvez precisem de um resgate. Ele já está praticamente pedindo resgate ao governo dos Estados Unidos da América. Um economista de Harvard veio a público no mês passado e disse isso. Sem a receita dos data centers, o crescimento do produto interno bruto dos Estados Unidos teria sido quase zero. Então, eu acho que existem muitos problemas subjacentes, certo? Nós temos essa economia que o presidente Trump certamente quer que todos acreditem que está prosperando e indo muito bem, mas muita coisa realmente está atrelada a isso. Como funciona isso, inteligência artificial, Sean? Especialmente em relação ao dólar dos Estados Unidos da América? Acho que isso é algo sobre o qual você já falou bastante, que é o futuro do dólar americano, que certamente está ficando mais fraco. Isso, sabe? 2025 não tem sido um bom ano para o dólar americano, e é o seu pior desempenho desde o início dos anos 70. O que você acha do dólar americano e seu impacto no futuro? Acredito que em 2026 e 2027 as chances são do dólar americano cair ainda mais. Em 2025, ele caiu de 9 a 10, mas a dor ainda não acabou. Agora, o problema com a situação nos Estados Unidos é que todo esse endividamento precisa continuar agora. Os Estados Unidos tentam equilibrar várias questões atualmente. Primeiramente, eles querem vencer a corrida da inteligência artificial não só contra a China, mas contra o mundo inteiro também. Eles tentam reconstruir suas cadeias de suprimentos do zero. Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, ele afirmou que participará do projeto Warp Speed, que visa reconstruir a cadeia de suprimentos dos Estados Unidos da América, especialmente quando se trata de terras raras em 12 a 24 meses. Agora, isso realmente não é viável de forma alguma. Vale lembrar que a China levou até 30 anos para criar suas próprias cadeias de suprimentos do zero. E isso foi durante um período em que, mesmo na própria China, as regras ambientais eram muito mais flexíveis. Hoje em dia, como você sabe, elas são mais rigorosas. Naquela época, até a China tinha liberdade para desenvolver cadeias de suprimentos, mesmo que não fossem ambientais. O problema dos Estados Unidos é tentar acelerar tudo em 4 ou 5 anos. A única forma de fazer isso é reduzir as taxas na ponta curta da curva, ou seja, baixar os juros. Por isso, o Federal Reserve divulga suas tabelas de taxas. Mas o problema com isso é que, se você transferir todo o seu endividamento para, digamos, títulos de 1 mês, 3 meses, 1 ano, é praticamente o mesmo que injetar dinheiro em todo o sistema. Então agora temos um excedente de dólares circulando e não há realmente muita demanda no mundo para absorver esses dólares, certo? Não esqueçamos que após Trump iniciar a guerra comercial com tarifas de 10 a 20% sobre outros países, o comércio com os Estados Unidos da América está caindo. Agora, Trump gosta de dizer, fala muito sobre isso, o déficit dos Estados Unidos da América está caindo. Em parte, isso é verdade, mas também mostra que os Estados Unidos da América não enviam tantos dólares ao exterior, com grande parte circulando internamente. Agora, com o passar do tempo, os Estados Unidos da América vão perceber que têm algumas escolhas difíceis a fazer. Eles buscam proteger a integridade do mercado de títulos para todos os investidores dos Estados Unidos da América. Pelo menos a força do dólar não vai desabar, certo? Porque não faz sentido se você está ganhando de 3 a 4% de rendimento por ano, mas a própria moeda subjacente cai de 5 a 10%. No entanto, se eles fossem embarcar nisso, poderiam muito bem acabar perdendo. Toda a disputa da cadeia de suprimentos com a China ocorre porque o país tem vantagem de 10 a 30 anos. Não estou dizendo que os Estados Unidos da América vão vencer a guerra da cadeia de suprimentos com a China só investindo dinheiro nisso. Essa é a única opção que resta para lidar com isso. Isso é preocupante para o dólar americano nos próximos 1 ou 2 anos. Durante o governo Trump, não acredito que a trajetória do dólar vá mudar.
Sim, acho que esse é um bom ponto, Sean. Você levantou um bom ponto, sabe? Falando especificamente sobre a China, quero dizer, certamente vemos que, sabe, quando falamos sobre inteligência artificial e microchips, obviamente os dois maiores jogadores são os Estados Unidos e a China. Sabe, no início desta semana, vimos uma grande notícia de que a Nvidia iria permitir a venda do chip H200 para a China. Essa decisão foi de Donald Trump. Aposto que Jensen Huang, Chief Executive Officer da Nvidia, gostou muito. Ele tem feito muita campanha tentando conseguir esses chips. Curiosamente, a China quase ao mesmo tempo afirmou que não precisava desses chips e decidiu bani-los. Porque queremos realmente focar na produção doméstica e aumentar de verdade nossas próprias cadeias de suprimentos. Conte um pouco pra gente sobre essa disputa entre Estados Unidos da América e China, no que diz respeito aos microchips e também sobre o futuro da inteligência artificial e coisas desse tipo. Acredito que a China está de olho em todos esses chips H200, sabe? Aquela aprovação repentina do governo Trump para vender para Pequim. Eles veem isso como um cavalo de Troia e agora realmente é. Os Estados Unidos têm vantagem sobre a China em chips avançados. Isso é inegável. Alguns dizem que está de 2 a 5 anos à frente, mas a China persegue agressivamente por vários motivos. A China possui recursos, inteligência, dinheiro e baixo custo de empréstimo, que eventualmente, com tempo suficiente, a China vai alcançar os Estados Unidos com seus próprios chips. E realmente não importa se vem da Capricórnio, se vem da Huawei ou se vem da nova startup que acabou de abrir capital. Na maioria das ameaças, isso não importa. A China quer apenas que suas empresas usem chips nacionais. Agora, o que a Nvidia está tentando fazer e o que Jensen Huang está tentando fazer é fazer com que todas as empresas chinesas, seus gigantes de tecnologia, fiquem dependentes dos chips da Nvidia. Uma vez que você começa a usar os chips, acaba preso ao ecossistema deles, usando toda a arquitetura e biblioteca. Criando soluções para clientes com isso, você se torna vulnerável por vários motivos. E se Trump resolver aumentar os preços dos chips da Nvidia para a China? Agora você está preso, ou se ele cortar o fornecimento para a China, estará ainda mais preso. E a China não pode se dar ao luxo de permitir que os Estados Unidos da América realmente ganhem uma grande vantagem quando se trata do ecossistema doméstico de chips deles. É por isso que vimos, reguladores chineses determinam que todos os novos data centers apoiados pelo Estado usem chips chineses fabricados localmente. É provável que eles também tenham um pouco de influência do governo nisso, né? Uma marca do governo. A China quer que suas empresas usem apenas chips nacionais, forçando ou incentivando isso. Se observarmos os anúncios recentes da China, eles vão injetar 70 bilhões em subsídios para chips em toda a economia. Parte desse valor será usada para favorecer as próprias empresas de chips deles, o que não me surpreende. No futuro, a China pode ajudar essa gigante da tecnologia a subsidiar a compra de chips locais. Acredito que caminhamos para um mundo onde o comércio crítico será dividido entre Estados Unidos, Grupo Energia 7 China e o restante do mundo. Agora, eu já disse várias vezes que ainda haverá algum comércio nas margens. Você sabe, plásticos, químicos, roupas, até iPhones e laptops. Sério, eles não são realmente comércio crítico, mas quando se trata das coisas grandes que fazem a diferença, quando se trata de semicondutores, soluções e chips de inteligência artificial, acho que Estados Unidos da América e China passarão a operar cada um em seu próprio ecossistema daqui para frente. Sim, acho que foi bem colocado. Quero dizer para muitos dos nossos espectadores aí, tenho certeza de que vocês sabem que, por muitos anos, a China foi uma grande consumidora de chips americanos e, na verdade, foi uma grande cliente. Mas ao analisarmos Biden ou Trump, observamos a guerra comercial e de tarifas. Isso mostra muito sobre a relação entre Estados Unidos da América e China e sua evolução recente. Sabe, digamos, nos últimos 5 a 6 anos, especificamente onde? Exatamente o que você disse? Acho que ambos os países são os recursos mais críticos e certamente as tecnologias. Queremos garantir que estamos desenvolvendo isso internamente e garantir que dependemos de nós mesmos para isso. No futuro, vamos procurar áreas para colaborar. Mas você está absolutamente certo. Acho que há uma grande divisão e você sabe, estamos meio que voltando ao dólar americano aqui. Acho que há uma história interessante aqui também. Sean está com o ouro e eu sei que você é um grande investidor em ouro. Você fez alguns vídeos incríveis sobre isso e eu mesmo sou muito otimista em relação ao ouro. Também tenho sido um investidor ativo por muitos anos. Também estamos acompanhando isso. No mês passado foi noticiado que a China fez uma nova descoberta de ouro. Eles, a Rússia e outros bancos centrais globais têm comprado ouro ativamente. Sabe, como você está vendo o mercado de ouro que novamente em 2025 valorizou bastante? Como você está vendo isso? Nessa batalha geopolítica, como o mercado de ouro está reagindo agora?
Acredito que a demanda por ouro será forte em 2026, 2027 e nos próximos anos. E isso está ligado ao que a China planeja para o futuro. Nos últimos 12 a 15 meses, vimos compras ininterruptas de ouro pelo Banco Central Chinês. Agora, há muitas especulações sobre quanto eles têm comprado. O governo chinês afirma oficialmente comprar de 1 a 5 toneladas por mês, o que é modesto. Mas também vimos muitos relatórios dos grandes bancos como o SOC, Gen Society, General. Relatórios do Goldman Sachs indicam que a China compra de 5 a 10 vezes mais. Então estamos vendo um acúmulo agressivo de ouro do resto do mundo para a China. A China tem buscado agressivamente novas descobertas de ouro no próprio país. Por que a China faz isso agora? Todos sabemos que estão saindo dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, eles estão se desfazendo dos títulos dos Estados Unidos da América, pegando muito dinheiro e colocando em ouro, e obviamente isso é uma saída muito boa para eles. Mas se analisarmos a evolução do que ocorre, a própria China, eles estão, digamos, transformando o ouro em uma arma, usando o que tem para quebrar as correntes do sistema financeiro ocidental. Acho que recentemente, há alguns meses, ouvimos que a China está ajudando o Camboja a custodiar o ouro do seu próprio Banco Central. Isso é um grande avanço, mostrando ao mundo que, devido aos eventos dos últimos 3 anos, especialmente a apreensão dos ativos russos, seu dinheiro pode não estar totalmente seguro no sistema financeiro ocidental. Por quê? Você pode querer sair por qualquer motivo e ao longo das últimas 2 décadas vimos muitos casos assim. Se não me engano, o ouro venezuelano ainda está retido em Londres. Ainda não foi devolvido ao país porque eles acreditam que Maduro não é o líder legítimo da Venezuela, por exemplo. Esses tipos de alianças e acordos podem sempre mudar e se transformar. Então, o que a China está dizendo ao mundo é: ei, existe uma alternativa adicional para vocês guardarem seus rios de ouro. Essa é a primeira razão. A segunda é que a China quer desenvolver toda a economia financeira em Xangai. Agora, nos últimos 20 a 30 anos, é indiscutível que a capital global do mundo é os Estados Unidos. Você tem Wall Street, tem muita negociação de commodities lá. Você tem muitos ETFs nos quais as pessoas podem simplesmente investir, como o GLD e o US ETFs, que permitem comprar ouro em papel. Agora, o que a China está tentando fazer é replicar isso em Xangai mesmo. Eles farão de modo que todo o ouro seja lastreado fisicamente, permitindo resgate a qualquer momento sem problemas. No entanto, há tantos contratos de papel no Ocidente em comparação com uma onça física que muita gente está dizendo que isso é suspeito. Se você pode retirar seu próprio ouro, caso todos façam uma corrida ao ouro, ao fazer isso, compram todo o ouro e o mantêm na China. A China busca criar seu próprio setor financeiro, drenando aos poucos o capital de Wall Street. Isso também não é bom, pois cada dólar que vai para a China é capital negado ao sistema financeiro dos Estados Unidos da América, e isso pode vir da INOX, pode ser drenado de títulos, e também pode vir de ETFs de ouro em Nova York. Xian, você fez um bom ponto sobre a apreensão dos ativos russos. E isso, novamente, é algo sobre o qual muitos países europeus vêm especulando há muito tempo. Você sabe, a ideia não é nova, quero dizer, nos últimos anos, com certeza. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia ainda em curso, já estamos em 2026 e o conflito persiste sem perspectiva de fim. Mas uma das coisas que realmente voltou à tona nas últimas semanas é isso. Líderes europeus querem confiscar ativos russos e transferir esse dinheiro para a Ucrânia, financiando seus esforços de guerra contra a Rússia. Me fale um pouco sobre o que você pensa sobre a apreensão de ativos russos e o que isso significa para o futuro dos mercados financeiros. Devemos analisar isso pela ótica geopolítica agora. Quando Trump assumiu, basicamente abandonou o projeto da Ucrânia, deixou a Europa de lado e quis sair. E se considerarmos o novo plano de paz que Trump tenta impor à Europa e à Ucrânia, ele tenta negociar um acordo com a Rússia, concedendo várias concessões aos russos. Muita terra será cedida, o que basicamente significa prejuízo para a Europa. Agora, se olharmos para certas cláusulas do plano de paz de 28 pontos, muito disso é sobre como os Estados Unidos da América vão utilizar os próprios ativos russos para, você sabe, reconstruir a Ucrânia, ou se é para formar uma joint venture para minerar terras raras no subsolo. Agora, o problema com isso é que a Europa finalmente entende que está sendo deixada de fora do jogo, então de alguma forma eles precisam manter a luta acontecendo. Eles querem continuar desafiando a máquina de guerra russa pelo maior tempo possível, até, digamos, Trump deixar o cargo, talvez em 2029, 2030. Por isso, nas últimas 24 horas, houve uma reunião de emergência em Bruxelas sobre o acesso aos ativos russos. Certo, eles ainda não chegaram a uma conclusão, porque ao fazer isso, basicamente vai destruir todo o sistema financeiro da União Europeia.
Agora, o problema de tentar confiscar os ativos russos é que todo o mundo financeiro é construído em algo chamado confiança, certo? Não é um conceito novo, leva 100 anos para construir. Tudo o que precisa é de um pequeno evento ou um grande evento para destruir isso completamente. Ao contrário da China e dos Estados Unidos da América, a Europa não tem uma base financeira forte. O ponto positivo da China é operar com quase 12 trilhões em superávit comercial, garantindo grande reserva de capital. Naturalmente, todos querem importar produtos chineses, pois são baratos e atualmente deflacionários para os Estados Unidos, goste ou não, ainda possuem a moeda de reserva e por isso podem tomar empréstimos globais sem limites no curto e médio prazo. Mas hoje a Europa não tem nada, suas indústrias estão em frangalhos. Nós ouvimos relatos de que a própria Volkswagen fechou sua fábrica em Dresden há apenas algumas semanas. Tudo isso mostra que a economia da União Europeia é bastante instável. E a única maneira de eles prolongarem a guerra, a única maneira de continuarem é acessar os ativos russos. Agora, o ruim de usar esses 280 bilhões ou 300 bilhões de dólares é que, essencialmente, eles vão minar toda a integridade da União Europeia. Isso significa que, no futuro, muitos países, especialmente nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e no Sul global, evitarão comprar títulos da União Europeia devido ao risco elevado. Sim, com certeza, Sean. Acho que isso vem acontecendo há bastante tempo. Nos últimos anos, por exemplo, as sanções dos Estados Unidos, nós aprovamos dezenas de milhares de sanções contra a Rússia, embora isso realmente não tenha impedido nada. Quero dizer, vimos a Rússia continuar lutando, certamente vimos que isso é um problema muito grande. Você acertou totalmente sobre integridade e confiança. Por isso, muitos países querem se afastar do dólar americano, pois já perceberam isso. Se nossos ativos podem ser confiscados rapidamente, ou se não apoiamos o governo dos Estados Unidos da América, isso é um grande risco. Por isso, nossos bancos centrais compram mais ouro. Por isso, organizações como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul continuam surgindo e se desenvolvendo. Fale um pouco sobre suas opiniões sobre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como isso se encaixa no sistema financeiro global e o que você prevê para o futuro nesse contexto? Acredito que haverá uma grande separação entre os sistemas financeiros dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e do G7, e isso já começa a aparecer. O principal desafio dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é a imprevisibilidade de Donald Trump e a guerra comercial. Muitos já sentiram isso. A apreensão dos ativos russos, por exemplo, só será feita em países com os quais o G7 é diretamente hostil, ou eles estão ajudando a travar uma guerra por procuração. Mas isso não parece mais ser o caso. Por isso argumentei, no início do ano, que a guerra comercial prejudica mais a reputação do Ocidente do que a apreensão dos ativos russos. Porque agora todo mundo é alvo. E isso alimenta a ideia de como nós, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, podemos ser mais independentes, fora do comércio ocidental, fora do sistema financeiro ocidental. Todos os caminhos levam à China, que possui as maiores bases industrial e financeira entre os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É por isso que, ao longo do último ano, acho que de 6 a 12 meses, estamos vendo muitas empresas e até países pegando empréstimos na moeda chinesa, o renminbi. Faz muito sentido em comparação ao dólar dos Estados Unidos agora. O dólar perdeu valor, o que pressiona as pessoas, certo? Suponha que você faça um empréstimo de $1 milhão no mercado em dólares americanos. De repente, 1 ou 2 meses depois, ele cai 5. Então você tem uns 950 mil de poder de compra, não vai gostar muito disso, né? Você será forçado a investir o dinheiro e tomar decisões rápidas, o que pode realmente te prejudicar. Por outro lado, a moeda chinesa está realmente se valorizando, certo? Em relação ao dólar. Muita gente nem percebe, mas em relação ao dólar americano, o renminbi chinês ou o yuan subiu de 3 a 6, certo? Se você pega dinheiro emprestado em moeda chinesa, ganha mais poder de compra com o tempo. E muitos produtos hoje ainda são comprados da China, então é melhor pegar empréstimo em moeda chinesa. Com o tempo, vemos a dependência dos mercados financeiros dos Estados Unidos da América e do dólar realmente diminuir. Os eventos dos últimos 3 a 4 anos estão ajudando a tornar o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul um bloco comercial mais independente. Eles não estão apenas comercializando mais entre si, há menos dependência, seja no comércio com a Europa, seja no comércio com os Estados Unidos da América. E eu acho que muitas das sanções, muitas das tarifas acabaram tendo efeito contrário aqui, na prática. Claro, Sean, quero fazer algumas previsões para o futuro. O que você acha que serão as principais histórias em 2026? Acho que você faz um ótimo trabalho no seu canal no YouTube, falando sobre mercados de ouro e financeiros. Acho que isso atende muitos dos nossos espectadores e investidores ativos. Olhando para 2026, o que você mais espera?
Vamos oferecer benefícios concretos aos espectadores e possíveis passos a seguir. Eu sei que recebemos muitas perguntas aqui no canal do YouTube. Você conhece Cyrus Jansen? Vemos esse desacoplamento, China, Rússia e outros países acumulando ouro. Nós vemos a ascensão dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vemos o poder de compra do dólar americano diminuir. Sabe o que podemos fazer? Gostaria de saber sua opinião sobre isso, já que estamos entrando neste novo ano e como as pessoas podem se preparar para o futuro. Acho que a grande história até 2026 é a desvalorização global das moedas. A tendência deve seguir, principalmente entre Estados Unidos da América e China. Precisamos reconhecer que os Estados Unidos da América não vão querer que a China vença na corrida da inteligência artificial. A China também não quer perder na corrida da inteligência artificial porque há muito em jogo neste momento. Acredito que no futuro, em 5, 10 ou 20 anos, a principal exportação serão chips de inteligência artificial para o mundo. Por isso, vemos muita ação dos bancos centrais da China e dos Estados Unidos da América que estão basicamente inundando as economias com dinheiro. Agora, os Estados Unidos da América, como todos sabemos, estão reduzindo as taxas de juros de curto prazo através do Banco Central. Nós somos o Federal Reserve. Desculpe, Scott Bessent não para de pegar dinheiro emprestado. Ele quer reduzir as regulações dos bancos para acessar fundos de Wall Street e financiar o governo dos Estados Unidos da América. Então isso é do lado dos Estados Unidos da América e isso não é muito bom para a moeda agora. Do lado chinês, eles também estão buscando reduzir seus próprios rendimentos de títulos. Agora, os rendimentos dos títulos chineses já estão muito baixos. Como você sabe, os 10 anos estão em torno de 18, mas muitos acham que cairá para 15. A China também está revidando. A única diferença é que a China tem uma pista mais longa e pode esticar o dólar mais do que os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, o mundo todo precisa inflar seu balanço patrimonial. Eles têm que imprimir muito dinheiro, também têm que pegar muitos empréstimos. Isso está acontecendo até mesmo no Japão. O Japão anunciou um estímulo de 120 bilhões. Então, se olharmos para essa tendência, eu diria que um dos investimentos mais arriscados para se manter a longo prazo são, na verdade, os títulos, mais especificamente os títulos em dólar americano, certo? Então, daqui em diante, todos precisam entender que estamos indo para um mundo muito inflacionário. O susto com a inflação que vimos nos últimos 3 a 4 anos vai parecer brincadeira perto do que está por vir. Se olharmos para muitos ativos agora, todos subiram 10, 20 ou 30%. Mesmo se você olhar para o ouro, ele subiu de 50% a 60%. Por isso, pelo menos pessoalmente, eu diversifico meus investimentos. Mas uma grande parte está em ouro, certo? Porque, sinceramente, a gente não sabe como a situação vai evoluir. Se a China pode ganhar no curto prazo, talvez perca no médio, mas ganhe no longo, não sabemos. E há tanta oscilação na economia que, na minha opinião, metais preciosos vão ser a melhor e mais segura aposta daqui para frente. Sean, obrigado pelo seu tempo hoje. É sempre um prazer falar com você. Eu adoro nossas conversas porque acho que elas trazem muito valor para nossos espectadores, mas também para mim mesmo. Eu adoro ouvir e aprender com você e, sabe, é fascinante receber suas opiniões do outro lado do mundo. E eu acho que é algo que vamos continuar observando, porque, obviamente, essa relação entre os Estados Unidos da América e a China é a relação geopolítica mais importante do mundo. Sabe, a gente certamente vê as principais narrativas, como o futuro da inteligência artificial. Como você disse, eu gostei do que você falou. Os Estados Unidos não querem perder, mas a China também não. Eles certamente vão competir nesse setor e eu acho que isso vai ser uma história muito dominante para o futuro. Então eu quero agradecer a você, Sean, por estar aqui hoje e compartilhar seu conhecimento com todos. Obrigado, Cyrus Jansen. Ótimo estar aqui. Absolutamente incrível, pessoal. Obrigado por terem chegado até este ponto do vídeo. E, por favor, não deixem de conferir minhas outras entrevistas aprofundadas, incluindo minhas conversas com o Coronel Douglas Macgregor sobre os conflitos na Ucrânia e na Venezuela. Assista ambas clicando aqui. Se gostou do canal, inscreva-se na minha newsletter de geopolítica. O link está no comentário fixado abaixo. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.